Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 41. Um aliado inesperado. Galad correu com o escudo erguido. Bornhald juntou-se a ele, também segurando um escudo e jogando lanterna de lado enquanto aquelas luzes sobrenaturais brilhavam no ar. Nenhum dos dois falou. A chuva de flechas começaria em breve. Chegaram aos piquetes dos cavalos, onde 2 cavalariços nervosos entregaram seus cavalos. Galad abaixou o escudo, sentindo-se terrivelmente exposto ao montar em Solt. Virou o cavalo e ergueu o escudo novamente. Podia ouvir o som familiar dos arcos, distante, das flechas estalando enquanto caíam em chuva. Nenhuma caiu perto dele. Ele hesitou. As luzes pairando no ar tornavam tudo claro como uma noite de lua cheia, talvez mais brilhante. O que está acontecendo? Perguntou Bornhald, com o cavalo dançando nervosamente sob ele. Eles erraram. Essas flechas estão caindo bem longe do acampamento. Trollocs, gritam do acampamento. Há milhares deles vindo pela estrada. Monstros, gritou um amadiciano aterrorizado. Monstros da sombra. Luz, eles são reais. Galad olhou para Bornhald. Eles galoparam com seus cavalos até o acampamento, com mantos brancos esvoaçando atrás deles, e olharam para a estrada. Em um abate, ondas de flechas caíam das alturas, atingindo a multidão de Cria das Sombras. As criaturas uivavam e gritavam, algumas tentando correr para o acampamento de Galad, outras tentando escalar em direção aos arqueiros. Trollocs explodiram repentinamente no ar, o chão se agitando sob eles, e fogo caiu de cima. Os canalizadores de Aibara se juntaram à luta. Galad absorveu a informação. Pessoas de infantaria, formem uma muralha de escudos deste lado do acampamento, berrou. Besteiros, para aquelas ruínas ali. Dividam as legiões em 8 companhias de cavalaria e preparem-se para atacar. Arqueiros, preparem-se. Os filhos eram basicamente uma força de cavalaria. Seus homens partiriam, atacariam os Trollocs em ondas, uma companhia de cada vez, e então recuariam para trás da muralha de escudos defensiva da infantaria. Besteiros para enfraquecer as linhas Trollocs antes que a cavalaria pesada os atingisse com lanças, arqueiros para protegê-los enquanto retornavam para trás de suas defesas. As ordens foram passadas rapidamente, com os filhos se movendo com mais eficiência do que os amadicianos. Bornhald assentiu. Era uma postura predominantemente defensiva, mas fazia mais sentido, pelo menos até Galad conseguir entender o que estava acontecendo. O som dos cascos anunciou que Bayar se aproximava a galope. Ele empinou o cavalo e se virou, com os olhos arregalados. Trollocs. Como? É Aibara. Ele trouxe um exército de Cria das Sombras. Se trouxe, disse Galad, está os trazendo para um massacre. Bayar se aproximou. É exatamente como os 2 rios. Dain, lembra o que ele fez? Trollocs atacam. Aibara organiza uma defesa e, portanto, ganha apoio. Qual seria o sentido? Perguntou Bornhald. Para nos enganar. Matando tantos Trollocs quantos forem os seus seguidores. Bornhald franziu a testa. Não faz sentido. Se Aibara pode comandar milhares de Trollocs, por que precisaria de nós? A mente dele está doente, distorcida, disse Bayar. Se ele não teve nada a ver com o aparecimento dos Trollocs, como os 2 apareceram agora, ao mesmo tempo? Bem, havia um fundo de verdade nisso, Galad teve que admitir. Por enquanto, disse ele, isso nos dá o tempo necessário para nos formarmos. Bornhald, Bayar, ajudem-me a passar as ordens. Quero os cavaleiros prontos para atacar assim que os besteiros terminarem. Ele hesitou. Mas avisem aos homens que não devemos expor nossos flancos a Aibara. Mantenham alguns soldados com lanças na base dessas colinas. Só por precaução. Trollocs caíram gritando sob as flechas. Mas outros continuaram a aparecer, e muitas das feras só caíram quando já estavam com várias flechas cravadas nelas. As Crias das Sombras se preparavam para avançar ladeira acima em direção às forças de Perrin. Se o fizessem, ele manteria o pé firme por um tempo, depois os puxaria de volta e conduziria a cavalaria à frente. Como você sabia? Faile perguntou suavemente. Ele olhou para ela. É hora de vocês 3 recuarem para a retaguarda. Ele olhou para Berelain, pálida em seu cavalo, como se ver os Trollocs a tivesse descontrolado.
Mas ele sabia que ela era de um aço mais forte do que isso. Por que ela cheirava tão preocupada? Eu irei, disse File. Mas preciso saber. Fazia sentido, disse Perrin. Aquela cúpula servia para nos impedir de fugir pelo portal. Mas também servia para nos encorajar a seguir pela estrada, para nos impedir de viajar diretamente para Andor. Parecia estranho que o mestre Gil seguisse pela estrada, desobedecendo ordens, mas isso aconteceu porque ele foi convencido por pessoas vindas do norte de que o caminho era intransitável. Planos dos nossos inimigos, eu suspeito, para nos atrair nesta direção. Estávamos sendo arrebanhados o tempo todo. Eles não estavam esperando que enfrentássemos os mantos brancos, estavam esperando que nos aproximássemos de lugar do mais rápido possível. Se tivéssemos tentado atravessar o país, aposto que algo teria acontecido para nos fazer recuar. Eles queriam desesperadamente que caíssemos na emboscada deles. A força de Galad provavelmente não fazia parte disso. Ele era um chato que ficou sob a cela deles. Mas os Trollocs. Onde? Acho que deve ser uma pedra de portal, disse Perrin. Eu sabia que algum tipo de ataque viria aqui. Não sabia como. Quase pensei que seria Dragar vindo do céu ou um portal que tínhamos perdido. Mas aquelas ruínas que Arganda apontou parecem ser um bom lugar para uma pedra de portal. Deve estar enterrada, tendo caído sob o rio quando ele mudou de curso. Os Trollocs não estão saindo do chão, acho que estão surgindo da pedra. Essa era a armadilha. Eles provavelmente teriam nos atacado muito antes, mas os mantos brancos estavam no caminho. Tiveram que esperar que lidássemos com eles. E então partimos. Então eles atacaram Damodred e seus homens, disse File. Depois de armar a armadilha, eles queriam pelo menos causar algum dano àqueles que poderiam lutar mais tarde. Suspeito que um dos renegados esteja por trás disso, disse Perrin, virando-se para Grade. Um dos renegados, disse Liandre, elevando a voz. Não podemos lutar contra um dos renegados. Perrin olhou para ela. O que você achou que ia fazer, Liandre, quando se juntou a mim? Você luta pelo dragão renascido em Tarmon-Gaidon. Teremos que enfrentar os renegados mais cedo ou mais tarde. Ela empalideceu, mas, para seu crédito, ela sentiu. Grade, Perrin chamou o Ashaman, que disparava rajadas contra os Trollocs. Você ainda sente a canalização? Só de vez em quando, meu senhor, respondeu Grade. Seja quem for, não é muito forte. E não está se juntando à batalha. Acho que deve estar fazendo alguma coisa para atrair os Trollocs, pulando em grupos e depois pulando imediatamente para buscar mais. Fique de olho nele, disse Perrin. Veja se consegue derrubá-lo. Sim, meu senhor, disse Grade, saudando. Então não era um dos renegados que trazia os Trollocs diretamente. Isso não significava que não fosse obra de um deles, apenas que não haviam decidido se comprometer diretamente. Voltem vocês três, disse Perrin a File, Berelan e Liandre, erguendo seu martelo. Os Trollocs haviam começado a subir a colina, muitos caindo sob as flechas, mas havia o suficiente para que alguns chegassem ao topo em breve. Era hora de lutar. Você não sabe quantos são, meu marido, disse File suavemente. Eles continuam vindo. E se nos dominarem? Recuaremos por um portal se as coisas piorarem para nós. Mas não vou deixá-los tomar os mantos brancos sem lutar, não deixarei nenhum homem para os Trollocs, nem mesmo os seus. Eles ignoraram os 2 rios quando fomos atacados. Bem, eu não farei o mesmo. E ponto final. File, de repente, inclinou-se para beijá-lo. Obrigada. Para quê? Por ser o homem que você é, ela disse, virando sua montaria e levando os outros 2 para longe. Perrin balançou a cabeça. Ele estava preocupado que Grade a envolvesse em ar e a rebocasse para longe. Voltou-se para os Trollocs que se aproximavam. Os homens de 2 rios não estavam facilitando a subida. Mas as flechas estavam acabando. Perrin ergueu Malenir. Uma parte dele sentiu pena de banhar a arma em sangue tão logo após seu nascimento, mas a maior parte estava satisfeita. Esses Trollocs, e aqueles que os lideravam, haviam causado a morte de Hopper. Um punhado de Trollocs chegou ao topo da colina, com um desvanecido avançando atrás deles, liderado por outro desvanecido com uma espada negra. Perrin soltou um rugido e avançou, com o martelo erguido. Asterisco, asterisco, asterisco. Galad praguejou, tornando-se robusto e cravando sua espada no pescoço de um Trolloc com a cabeça de um urso. Sangue escuro e espesso jorrou em um jorro fétido, mas as feras eram terrivelmente difíceis de matar. Galad ouvirá as histórias,
treinara com homens que lutaram contra a cria das sombras. Ainda assim, a resiliência delas o surpreendeu. Ele teve que golpear a criatura mais 3 vezes antes que ela caísse. O braço de Galad já doía. Não havia sutileza em lutar contra monstros como aquele. Ele usava formas de espada montadas a cavalo, mas frequentemente as mais diretas e brutais. Lenhador descasca o galho. Arco da lua. Golpeando a centelha. Seus homens não estavam se saindo bem. Estavam encurralados e não havia mais espaço para lanças. Os ataques funcionaram por um tempo, mas a cavalaria pesada foi forçada a recuar para as linhas de infantaria, e toda sua força estava sendo empurrada para o leste. Os amadicianos estavam sendo subjugados, e a força do ataque era grande demais para permitir mais ataques de cavalaria. Tudo o que os filhos a cavalo podiam fazer era brandir suas armas descontroladamente na tentativa de se manterem vivos. Galad virou solto, mas 2 Trollocs rosnando saltaram sobre ele. Ele rapidamente acertou um deles no pescoço com garça arrebata o Silverchair, mas a criatura caiu para frente sobre Solt, fazendo o cavalo cambalear para longe. Outro bruto cortou uma vara de contenção no pescoço do cavalo. O cavalo caiu. Galad mal conseguiu se soltar, caindo no chão em um amontoado enquanto Solt desabava, com as pernas tremendo e o pescoço jorrando sangue por seu ombro branco. Galad rolou, a espada torcida para o lado, mas aterrissou errado. Seu tornozelo se contorceu de dor. Ignorando a dor, ele ergueu a espada a tempo de desviar do gancho de um monstro de pelo marrom, com quase 3 metros de altura, que exalava um cheiro de morte. A defesa de Galad o desequilibrou novamente. Galad! Figuras vestidas de branco se chocaram contra os Trollocs. Sangue fétido espirrou no ar. Figuras brancas caíram no chão, mas os Trollocs foram repelidos. Bornhald ficou ofegante, espada em punho, escudo amassado e salpicado de sangue escuro. Ele tinha 4 homens com ele. Outros 2 haviam caído. Obrigado, disse Galad. Suas montarias. Parem com isso, disse Bornhald. Eles devem ter ordens para ir atrás dos cavalos. Não querem que a gente escape, disse Galad. Ou que preparemos um ataque. Ele olhou para a linha de soldados sitiados. 20.000 pareciam um exército enorme, mas as linhas de batalha estavam uma bagunça. E os Trollocs continuaram a avançar, onda após onda. A seção norte da linha dos filhos estava se rompendo, e os Trollocs avançavam com um movimento de pinça para cercar a força de Galad. Eles os interceptariam pelo norte e pelo sul para empurrá-los contra a colina. Luz! Reúnam-se na linha de infantaria do norte, gritou Galad. Ele correu naquela direção o mais rápido que pôde, com o tornozelo reclamando, mas ainda funcionando. Homens se juntaram a ele. Suas roupas não eram mais brancas. Galad sabia que a maioria dos generais, como Gareth Bryne, não lutava na linha de frente. Eles eram importantes demais para isso, e suas mentes eram necessárias para organizar a luta. Talvez fosse isso que Galad deveria ter feito. Estava desmoronando. Seus homens eram bons, sólidos, mas eram inexperientes com Trollocs. Só agora, avançando por terreno lamacento em uma noite escura, iluminado por globos suspensos no ar, ele percebeu a inexperiência de muitos deles. Ele tinha alguns veteranos, mas o grupo maior havia lutado principalmente contra bandidos rebeldes ou milícias da cidade. Os Trollocs eram diferentes. Os monstros uivantes, grunhindo e rosnando estavam em frenesi. O que lhes faltava em disciplina militar, sobrava em força e ferocidade. E fome. Os Mirdraal entre eles eram terríveis o suficiente para romper uma formação sozinhos. Os soldados de Galad estavam caindo. Esperem! Galad berrou, alcançando a seção de ruptura da linha. Ele tinha Bornhald e cerca de 50 homens. Não o suficiente. Somos os filhos da luz. Não cedemos diante da sombra. Não funcionou. Observando o desastre se desenrolar, toda sua estrutura de compreensão começou a ruir. Os filhos da luz não estavam protegidos por sua bondade, estavam caindo aos pedaços, como grãos diante da foice. Pior que isso, alguns não lutaram bravamente nem resistiram com determinação. Muitos gritaram de terror, correndo. Os amadicianos ele conseguia entender, mas muitos dos próprios filhos não eram muito melhores. Eles não eram covardes. Não eram lutadores ruins. Eram apenas homens. Medianos. Não era assim que deveria ser. Um trovão soou quando Galene fez seus cavaleiros recuarem em outra investida. Eles se chocaram contra a linha Trolloc e forçaram muitos deles a cair da borda, derrubando-os de volta ladeira abaixo. Perrin lançou Mab Alenir contra a cabeça de um Trolloc.
A força do golpe jogou a criatura para o lado e, estranhamente, sua pele chiou e fumegou onde o martelo a atingira. Isso acontecia a cada golpe, como se o toque de Malenir os queimasse, embora Perrin sentisse apenas um calor reconfortante vindo do martelo. A investida de Galene atravessou as fileiras dos Trollocs, separando-os em 2 cortes, mas havia tantas carcaças que estava ficando difícil para seus lanceiros atacarem. Galene recuou e um contingente de homens de 2 rios avançou e disparou flechas contra os Trollocs, abatendo-os em uma onda de morte gritante, uivante e fétida. Perrin puxou os Teper de volta, com soldados de infantaria se formando ao seu redor. Pouquíssimos de seus homens haviam caído nas mãos dos Trollocs. É claro que mesmo um já era demais. Arganda trotou em seu cavalo. Ele havia perdido as plumas do capacete em algum lugar, mas sorria largamente. Raramente tive uma batalha tão agradável, Aibara, disse ele. Inimigos para abater dos quais você não precisa sentir pena, uma área de preparação perfeita e posição defensável. Arqueiros de sonho e Achamem para tapar as brechas. Eu mesmo já derrubei mais de 2 dúzias dessas feras. Só por hoje, estou feliz por termos seguido você. Perrin assentiu. Ele não mencionou que um dos motivos pelos quais estavam tendo uma vida fácil era que a maioria dos Trollocs estava focada nos mantos brancos. Trollocs eram criaturas horríveis, monstruosas, e tinham um lado ferozmente egoísta. Atacar a encosta contra bolas de fogo e arqueiros, apenas para tentar tomar terreno de 2 contingentes completos de cavalaria? Melhor procurar o inimigo mais fácil, e isso também fazia sentido tático. Concentrar-se primeiro na batalha mais fácil, quando se tinha 2 frentes para lutar. Tentavam empurrar os mantos brancos de volta para a encosta o mais rápido possível e o cercaram, sem lhes dar espaço para a cavalaria avançar em investidas, separando os grupos. A pessoa que liderava entendia de táticas, não era obra da mente dos Trollocs. Lord Perrin, a voz de Jori Congar elevou-se acima do estrondo dos Trollocs uivantes. Ele subiu aos tropeços até o lado de Steper. O senhor me pediu para vigiar e lhe contar como eles estavam. Bem, talvez você queira dar uma olhada. Perrin assentiu, erguendo o punho e fazendo um movimento de corte. Grade e Neald estavam atrás dele, em uma formação rochosa com vista para a estrada. Suas principais ordens eram derrubar qualquer Mirdraal que avistassem. Perrin queria manter o máximo possível dessas criaturas longe das alturas. Matar um único Mirdraal com a espada ou machado poderia custar dezenas de vidas. Melhor matar com fogo, à distância. Além disso, às vezes matar um dos desvanecidos significava matar um grupo de Trollocs ligados a ele. Os Achamem, as Aes Sedai e os sábios viram o sinal de Perrin. Começaram um ataque total contra os Trollocs, com fogo voando das mãos e raios explodindo do céu, empurrando os Trollocs de volta ladeira abaixo. Os soldados de Perrin recuaram para descansar um pouco. Perrin empurrou os Teper para a beirada, olhando para a encosta ao sul, segurando Malenir pela perna. Abaixo, a força de Damodred estava em pior situação do que Perrin esperava. Os Trollocs haviam avançado, quase dividindo os mantos brancos em 2 seções. Os monstros surgiam pelos flancos, aprisionando Galad, forçando os mantos brancos a lutar em 3 frentes. Suas costas estavam voltadas para a encosta, e muitos grupos de cavalaria haviam sido isolados do corpo principal da batalha. Galene trotou até Perrin. Os Trollocs ainda estão aparecendo. Imagino que 50.000 dessas feras até agora. Os Achamem dizem que só sentiram um canalizador, e ele não está se engajando. Aquele que lidera a Cria das Sombras não vai querer comprometer seus canalizadores, imaginou Perrin. Não com a gente em posição privilegiada. Eles vão deixar os Trollocs causarem o máximo de dano possível e ver se ganham vantagem. Se ganharem, veremos canalizadores surgirem. Galene assentiu. A força de Damodred está em apuros. Sim, disse Galene. Você nos posicionou bem para ajudá-los, mas parece que não fomos o suficiente. Vou descer para pegá-los, decidiu Perrin. Apontou. Os Trollocs estão cercando, encurralando-o contra a encosta. Podemos descer e surpreender as feras com uma rajada, abrindo caminho e libertando os homens de Damodred para que possam subir ao planalto aqui. Galene franziu a testa. Perdão, Lord Perrin, mas preciso perguntar. O que você acha que deve a eles? Eu ficaria triste se, de fato, tivéssemos vindo aqui para atacá-los, embora eu entendesse a lógica. Mas não vejo razão para ajudá-los. Perrin resmungou. É a coisa certa a fazer. Isso é assunto para debate, disse Galene, balançando a cabeça protegida pelo capacete. Lutar contra os Trollocs e os desvanecidos é excelente,
pois cada um que cai é um a menos para enfrentar na última batalha. Nossos homens praticam lutando contra eles e podem aprender a controlar seus medos. Mas aquela ladeira é íngreme e traiçoeira. Se vocês tentarem descer até Damodred, podem destruir nossa vantagem. Eu vou de qualquer jeito, disse Perrin. Jori, vá buscar os homens de Dois Rios e o Ashamen. Vou precisar deles para amolecer os Trollocs para o meu ataque. Ele olhou para baixo novamente. Lembranças dos Dois Rios inundaram sua mente. Sangue. Morth. Malenir se aqueceu em seu punho. Não vou deixá-los sozinhos, Galene. Nem mesmo eles. Você se juntará a mim. Você é um homem estranho, Aybara, Galene hesitou. E um homem de verdadeira honra. Sim, eu o farei. Ótimo. Jori, anda logo. Precisamos chegar até Damodred antes que suas linhas se rompam. Um choque percorreu a massa de Trollocs. Galad hesitou, a espada rasgada nos dedos suados. Seu corpo inteiro doía. Gemidos vinham de todos os lados, alguns guturais e rosnados, Trollocs morrendo, outros lastimosos, de homens caídos. Os filhos perto dele se seguravam. Mal. A noite estava escura, mesmo com aquelas luzes. Era como lutar contra pesadelos. Mas se os filhos da luz não conseguiam enfrentar a escuridão, quem conseguiria? Os Trollocs começaram a uivar mais alto. Os que estavam à sua frente se viraram, falando uns com os outros numa língua grosseira e rosnante que o fez recuar, enojado. Trollocs sabiam falar. Ele não sabia disso. O que havia chamado a atenção deles. E então ele viu. Uma chuva de flechas, caindo do alto, atingiu as fileiras de Trollocs próximos. Os arqueiros de Dois Rios faziam jus à sua reputação. Galad não confiaria na maioria dos arqueiros para atirar daquele jeito, não sem flechas perdidas caindo sobre os mantos brancos. Esses arqueiros eram precisos, no entanto. Os Trollocs gritavam e uivavam. Então, do topo da colina, 1000 cavaleiros atacaram. Luzes brilhavam ao redor deles, fogueiras caíam do alto, arqueando-se como lanças vermelho-douradas. Iluminavam os cavaleiros com uma luz prateada. Foi uma manobra incrível. A inclinação era íngreme o suficiente para que os cavalos pudessem tropeçar, cair, derrubar toda a tropa em uma massa inútil de corpos. Mas eles não caíram. Galoparam com passos firmes, lanças reluzentes. E à frente deles cavalgava um homem monstruoso e barbudo com um grande martelo erguido. O próprio Perrin Aybara, acima da cabeça, uma bandeira tremulando, carregada por um homem cavalgando logo atrás. A cabeça de lobo carmesim. Apesar de tudo, Galad baixou o escudo ao ver aquilo. Aybara parecia quase em chamas devido às línguas de fogo que o cercavam. Galad conseguia ver aqueles enormes olhos dourados. Como se fossem fogo. Os cavaleiros se chocaram contra os Trollocs que cercavam o exército de Galad. Aybara soltou um rugido acima do estrondo e começou a golpeá-lo com o martelo. O ataque forçou os Trollocs a recuarem. Ataque! Galad gritou. Ataquem! Forcem-nos a entrar na cavalaria. Ele avançou para o norte, em direção à face das colinas, com Bornhald ao seu lado. Perto dali, Tron reuniu o que restava de sua legião e a convocou para atacar os Trollocs em frente a Aybara. A batalha tornou-se cada vez mais caótica. Galad lutava furiosamente. Acima, inacreditavelmente, todo o exército de Aybara descia a ladeira, abrindo mão do terreno elevado. Eles caíram sobre os Trollocs, dezenas de milhares de homens gritando: Olhos dourados! Olhos dourados! O ataque colocou Galad e Bornhald nas fileiras dos Trollocs. As criaturas tentaram recuar de Aybara, avançando em todas as direções. Os homens perto de Galad e Bornhald logo lutaram desesperadamente para sobreviver. Galad finalizou um Trolloc com a fita no ar, mas girou e imediatamente se viu diante de um gigante com cara de carneiro, com 3 metros de altura. Chifres se curvavam ao redor de seu enorme rosto quadrado, mas os olhos eram humanos, assim como o maxilar inferior. Galad se abaixou quando ele balançou a vara de captura e, em seguida, cravou a espada em suas entranhas. A criatura gritou, e Bornhald a decepou de lado. Galad gritou e saltou para trás, mas seu tornozelo torcido finalmente falhou. Ele ficou preso em uma fenda no chão, e Galad ouviu um estalo terrível ao cair. O monstro moribundo caiu sobre ele, prendendo-o ao chão. A dor subiu por sua perna, mas ele a ignorou. Ele largou a espada, tentando soltar a carcaça. Bornhald, xingando, se defendeu de um Trolloc que tinha o focinho de um javali. Ele emitiu um grunhido horrível. Galad levantou a carcaça fedorenta. Ao lado,
ele podia ver homens de branco, Tron, com Baiar ao seu lado, lutando desesperadamente para alcançar Galad. Havia tantos Trollocs, e os filhos imediatamente próximos já estavam quase todos caídos. Galad estendeu a mão para sua espada no momento em que uma figura montada irrompeu das sombras e dos Trollocs ao norte. Aibara! Ele se aproximou e bateu com seu enorme martelo em um Trolloc javali, fazendo-o cair no chão. Aibara saltou do cavalo enquanto Bornhald se aproximava para ajudar Galad a se levantar. — Você está ferido? Perguntou Aibara. — Meu tornozelo, disse Galad. — No meu cavalo, disse Aibara. Galad não protestou, fazia sentido. No entanto, sentiu-se envergonhado quando Bornhald o ajudou a se levantar. Os homens de Aibara o cercaram, empurrando os Trollocs para trás. Agora que o exército de Aibara havia se juntado à briga, os homens de Galad estavam se reagrupando. Descer a encosta correndo fora uma aposta arriscada, mas assim que Galad montou no cavalo de Aibara, percebeu que a aposta havia dado certo. A investida massiva havia separado os Trollocs, e alguns grupos começaram a fugir. Línguas de fogo caíram do alto, queimando Mirdraal e derrubando punhos inteiros de Trollocs ligados a elas. Ainda havia muita luta pela frente, mas a maré estava mudando. As forças de Aibara abriram uma seção ao redor de seu líder, dando a ele, e, por extensão, a Galad, algum espaço para pensar na próxima etapa do ataque. Galad virou-se para Aibara, que observava os Trollocs com olhos aguçados. Presumo que você ache que me salvar influenciará a minha decisão sobre o seu julgamento, disse Galad. É melhor que sim, murmurou Aibara. Galad ergueu uma sobrancelha. Não era a resposta que ele esperava. Meus homens acham suspeito que você tenha aparecido tão cedo diante dos Trollocs. Bem, eles podem pensar isso se quiserem, disse Aibara. Duvido que qualquer coisa que eu diga os faça mudar de ideia. De certa forma, a culpa é minha. Os Trollocs estavam aqui para me matar. Eu simplesmente escapei antes que eles pudessem armar a armadilha. Fiquem felizes por eu não ter deixado vocês para eles. Vocês, mantos brancos, me causaram quase tanto sofrimento quanto eles. Estranhamente, Galad se viu sorrindo. Havia um ar direto naquele pé em Aibara. Um homem não poderia pedir mais de um aliado. Então somos aliados, pensou Galad, acenando para Tron e Baiar enquanto se aproximavam. Talvez por enquanto. Ele confiava em Aibara. Sim, talvez houvesse homens no mundo que tramassem uma trama intrincada como essa, tudo para ganhar o favor de Galad. Valda tinha sido assim. Aibara não era. Ele era realmente direto. Se quisesse os filhos fora do seu caminho, ele os teria matado e seguido em frente. Então que assim seja, Perrin Aibara, disse Galad. Eu determino sua punição aqui, esta noite, neste momento. Perrin franziu a testa, desviando o olhar da contemplação das linhas de batalha. O que? Agora? Considero, como punição, que você pague o preço de sangue às famílias dos filhos mortos no valor de 500 coroas. Também ordeno que lute na última batalha com toda a força que puder reunir. Faça isso e eu o declaro limpo de culpa. Era um momento estranho para ele fazer essa proclamação, mas ele havia tomado sua decisão. Eles ainda lutariam, e talvez um deles caísse. Galad queria que Aibara soubesse do julgamento, para o caso de... Aibara o observou atentamente e assentiu. Eu chamo essa bela de Galad da Modred. Ele ergueu a mão. Criatura das trevas. Alguém se moveu atrás de Aibara. Uma figura, puxando sua espada. Um chiado, um clarão metálico. Os olhos de Baiar, iluminados pela raiva. Ele se posicionou exatamente onde poderia golpear Aibara nas costas. Aibara girou, Galad ergueu a espada. Ambos eram lentos demais. Mas o golpe de Jaret Baiar não acertou. Ele ficou parado com a arma erguida, congelado, com sangue escorrendo dos lábios. Caiu de joelhos e depois se estatelou no chão bem aos pés de Aibara. Bornhald estava atrás dele, com os olhos arregalados de horror. Ele olhou para a espada. Não foi certo golpear um homem pelas costas depois que ele nos salvou. Isso. Ele largou a espada, cambaleando para longe do cadáver de Baiar. Você fez a coisa certa, filho Bornhald, disse Galad com pesar. Ele balançou a cabeça. Ele era um excelente oficial. Desagradável às vezes, talvez, mas também corajoso. Lamento perdê-lo. Aibara olhou para os lados, como se procurasse outros filhos que pudessem atacá-lo. Desde o início, aquele ali estava procurando uma desculpa para me ver morto. Bornhald olhou para Aibara, com os olhos ainda cheios de ódio, depois limpou a espada e a enfiou na bainha.
Afastou-se, em direção à área para onde os feridos haviam sido levados. A área ao redor de Galad e Aibara estava cada vez mais segura, os Trollocs recuavam, linhas de batalha mais sólidas se formando, compostas pelos homens de Aibara e pelos filhos restantes. Aquele ainda pensa que eu matei o pai dele, disse Aibara. Não, respondeu Galad. Acho que ele acredita que você não matou. Mas ele o odeia há muito tempo, Lord Aibara, e ama Baiar há mais tempo. Ele balançou a cabeça. Matar um amigo. Às vezes é doloroso fazer o que é certo. Aibara resmungou. Você deveria ir até os feridos, disse ele, erguendo o martelo e olhando para onde a luta ainda estava intensa. Estou bem o suficiente para lutar se tiver sua montaria. Então, vamos em frente. Aibara o encarou. Eu vou ficar ao seu lado, caso pareça que você vai cair. Obrigado. Gosto do cavalo. Sorrindo, Galad se juntou a ele, e eles voltaram para a confusão.